meninos e meninas, vamos iniciando mais uma semana, mais uma aula e vamos estar falando um pouco do eixo temático luta, mais especificamente as lutas do Brasil. E hoje eu quero trazer para vocês duas dessas lutas, que é a luta marajoara e a uca-uca, certo? Nós vamos falar um pouquinho de forma aqui básica, resumida, para que vocês entendam e conheçam nessas lutas que fazem que fazem parte da cultura do nosso país, certo? Que foram criados aqui. Aí vamos iniciando com a luta marajoara, aqui uma imagem básica só para vocês entenderem como funciona a luta, só para vocês terem uma noção de como é. Aí vamos nos perguntar, o que é a luta marajoara, né? Ela também é conhecida como agarrada marajoara, justamente pela imagem que nós vemos aqui, que a constante, digamos assim, agarramento entre os participantes da luta, certo? E é um tipo de combate corpo a corpo praticado no norte do Brasil, né? Mais especificamente ele foi criado ali no estado do Pará, principalmente nas festividades dos povos do arquipélago de Marajó, né? No município de Cachoeira do Arari, onde o objetivo do combate é projetar o corpo do oponente de costas ao chão e dominá-lo, certo? Como vemos na imagem aqui, que eles estão buscando justamente, ó, bateu as costas do adversário no chão, tá vencido. Ainda que não existam achados, né, para o surgimento da luta marajoara, é possível que a sua origem tenha se dado a partir da criação e recriação de elementos socioculturais por negros, africanos e índios, certo? Então, possivelmente, essa luta, né, teve origem ali com os negros, africanos e os índios, certo? E eles utilizaram ali as suas experiências, né, e saberes ocorridos na região marajoara para que pudessem criar essa luta, certo? Ela foi difundida de geração em geração durante a história dessa região, né? E expressa tradição e presença até os tempos atuais no arquipélago de Marajó. Então, ela teve a sua origem tempos atrás, não se sabe em que ano, em que século isso foi criado, mas ela persiste até hoje lá no local, né, no lugar onde ela teve a sua origem, que é no arquipélago de Marajó. Justamente por isso que ela tem esse nome de luta marajoara, certo? Lembrando, repetindo mais uma vez, que pode ser, né, provavelmente, negros, africanos e índios se juntaram suas experiências e criaram aí essa luta. A luta marajoara, né, foi praticada originalmente na ilha de Marajó, na região norte do Brasil, no estado do Pará. Ela é legitimamente brasileira. Ela reúne características próximas às outras artes marciais, como a grego-romana, por exemplo, certo? Como eu disse no slide anterior, os negros e os índios juntaram as suas sabedorias, as suas experiências com outras artes marciais, e a grego-romana é um exemplo dessa. Ela foi praticada na Ilha de Marajó, isso eu já falei, e é disputada entre dois atletas por vez, dois lutadores por vez. E não é permitido nenhum tipo de ato contundente com os membros, como socos, chutes, não é. É só agarrar ali, dominar o adversário e tentar fazer com que as costas do seu adversário toquem no chão. Não vale estrangulamento, não vale chave de braço, nem nada assim que vá machucar ali, que vá ferir o seu adversário. Na sua essência, é a menos violenta, certo? Das artes marciais, ela é a menos violenta. Lá vai ter ali o domínio do seu adversário, mas como eu disse anteriormente, não há, é proibido, né, qualquer tipo de ato que vá machucar o seu adversário. Então, ela é a menos violenta daquelas que nós conhecemos, né, daquelas que nós vemos na mídia, por exemplo.
Motivo esse, né, por ela ser a menos violenta, ela tem a possibilidade ali de interagir com todas as faixas etárias. Então, qualquer pessoa, de criança a adulto, pode estar praticando essa luta, porque ela é verdadeiramente uma luta suave, onde os seus oponentes eles vão buscar o desequilíbrio e a projeção um do outro ao solo, certo? Vemos aqui mais uma vez a imagem, né, daqui como se inicia a luta. Vemos que eles precisam agarrar o seu adversário para que domine ele e para que possa aí lançá-lo ao chão. Aí vamos ver os tipos que tem. Nós temos 2 tipos de luta marajoara. Temos a tradicional e temos a luta marajoara esportiva. A luta tradicional ela é praticada nas fazendas, certo? Numa região onde o solo seja de areia, de argila ou de grama, justamente para que quando o lutador seja lançado ao chão, ele venha a ter um impacto menor, né? Não venha a prejudicá-lo, não venha a feri-lo. E a esportiva é realizada em eventos organizados pelo governo municipal. Então, lembrando aí a diferença entre jogo e esporte, né? O que é um esporte? O esporte é aquele em que é organizado, em que tem suas regras, em que tem as suas federações, as suas confederações que a regem, que criam ali as suas regras. Então, aqui a luta marajoara, ela é esportiva quando ela é organizada pelo governo municipal, com organizações que regulamentam a prática. Então, por isso que ela é esportiva, porque ela tem aqueles que a regem, certo? Ela não é de qualquer forma sem regra. Ela tem aqueles que a coordenam, que definem as regras e organizam seus campeonatos. Até o momento, a luta não tem graduação e também não foi estilizada. Então, diferentemente do judô, diferentemente da capoeira, diferentemente do karatê, não há aquelas cordas que amarram, né, aquelas faixas com cores diferentes que mostram se ele é mestre, se ele é discípulo, se ele está iniciando. Não tem, certo? Não tem essa graduação dentro da luta marajoara. Então, aí resumindo, a luta marajoara, ela ocorre em lugares com solo arenoso, com um solo de argila ou de grama, certo? Isso no geral, seja a esportiva ou seja a tradicional. Tem que ocorrer em lugares assim. São 2 atletas que lutam um contra o outro, tentando dominá-lo para que o seu adversário seja lançado ao chão e suas costas encostem no solo, certo? Então, de resumo, a luta marajoara é isso, e lembrando também que ela é praticada no norte do Brasil, mais especificamente no estado do Pará, na ilha de Marajó. Vamos falar um pouquinho aí da uca-uca. Já pela imagem podemos ver que é uma luta indígena. Desconhecida, né, pelo grande público, assim, dificilmente nós vemos nas mídias falando sobre uca-uca. Ela é uma das artes marciais autenticamente brasileira e de maior tradição, certo? Justamente porque os povos que existiam aqui antes da colonização eram os índios, certo? Então, é de maior tradição, é originalmente aqui do Brasil. Tem o selo Brasil, é made in Brasil mesmo, tá? Essa luta. Esse estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, localizado no estado do Mato Grosso, certo? O uca-uca é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas. Competição essa esportiva criada no ano de 1996. Nós temos, quando falamos aí de competição, nós vamos lembrar da Copa do Mundo, nós vamos lembrar das Olimpíadas, né? E os povos indígenas criaram ali a sua Olimpíada, digamos assim, né?
Esses Jogos dos Povos Indígenas, ele é organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes, certo? E tem o seguinte lema: o importante não é competir, e sim celebrar. É uma tradição ali deles, né? É uma cultura, é uma cerimônia deles ali. A proposta ela é recente, né? Foi criada e ocorreu em 1996 e tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração das culturas tradicionais. Esses jogos ocorrem todo ano, certo? É anual, diferentemente das Olimpíadas, que são de 4 em 4 anos. E as modalidades disputadas, elas variam, né, entre os torneios. Mas, como exemplo, nós temos o arco e flecha, nós temos o cabo de guerra e nós temos a canoagem. Arco e flecha e canoagem são coisas, características ali já dos povos indígenas, né, que usam a caça para sobreviver. Então já é tradicional deles. A luta é praticada com os atletas de joelhos, certo? Eles iniciam ali de joelhos. O ritual, um homem-chefe vai até a parte central de uma arena, escolhe os adversários, né, chamando-os pelo nome. Vai lá o homem-chefe ali no meio da área, né, da arena, e escolhe seu adversário. Fulaninho, vem cá que a gente vai lutar agora. Aí eles ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário, assim. Ficam girando, fica girando. Eles se encaram e vão começar a luta. E o objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão, justamente como está na imagem. Agarrou, levantou e jogou no chão, certo? Essa aí é o uka-uka. Fora de competições, o uka-uka ele é um ritual tradicional para testar a força de jovens índios e geralmente é feito após o ritual Xingu de homenagem aos mortos. Então, como esporte, certo? Como luta, ela é só uma competição, certo? É só uma batalha ali, uma luta entre os atletas. Mas fora desses jogos indígenas, ele é um ritual que vai ali testar a força dos jovens índios. Rituais, cerimônias para comemorar ali a vida adulta, né? O início da vida adulta são comuns, os povos indígenas também têm isso. Aí acontece um ritual de homenagem aos mortos e depois aí vai ao ritual do uka-uka. No amanhecer ao dia posterior, nessa homenagem aos mortos, os campeões de cada tribo, eles vão se enfrentar em competições de uka-uka. Após o combate entre os adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar ali a sua virilidade, né? Para mostrar que ele é muito homem, que ele é muito forte. O uka-uka, ele marca presença ali no UFC, né? Um lutador, não sei se vocês chegaram a ver uma reportagem do Anderson Silva, que ele foi até o Xingu para aprender com os indígenas, né, que originaram a arte marcial. E ele recebeu explicações ali sobre as táticas, né? Ele foi ali ensinado sobre a luta, ele praticou ali junto com os índios, né, e conheceu um pouquinho da tradição, que eles pintavam o corpo de forma especial, eles usavam panos grossos para proteção das articulações, utilizavam peles de onças na cintura e um colar feito de placas de caramujo no pescoço, certo? O uka-uka também vem sendo utilizado na formação de policiais militares em São Paulo, certo? Então, nós vemos aqui duas lutas brasileiras criadas aqui no país, pelos povos aqui do país, certo? Índios, negros, africanos que estavam ali no meio da escravização. E qualquer dúvida
que vocês tiverem, é só entrar em contato, certo? Tchauzinho para vocês.